Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Verdeza Cast, o nosso podcast com pegada ecológica. Eu sou Dayana C. e estamos aqui mais uma vez, hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, que é o Estúdio Energy, que oferece essa estrutura maravilhosa aqui para gente, a PAN Produções e a Serra do Segredo Água Mineral. Nossos apoiadores: Esmalteria Neo Express, Bruna Bulcão no comando da esmalteria, Dani Visuela, doutora Kate Renata e Vitron Vidraçaria. E o nosso apoio institucional fica por conta da Rebio União, Reserva Biológica União. É isso aí. Vamos lá agora, vou matar a curiosidade de vocês e apresentar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Lívia Mello, arquiteta e minha prima, gente. Eu tenho que falar, não vou conseguir guardar esse segredo. Obrigada, Day, pelo convite. Estou muito feliz da gente estar aqui conversando e a gente possa colaborar, né? Trazer informação de qualidade. Com certeza. Gente, como eu falei, a Lívia é arquiteta, tem uma história muito legal. Ela começou a me contar que eu falei, pronto, esse episódio vai ser sentimental. Não vai ter jeito. Não tem como correr disso. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela e depois a gente vai entrar no assunto também, que é o nosso foco aqui, né? Um dos nossos focos principais aqui no Verdeza Cast, que é a questão da sustentabilidade, ecologia, né? A natureza, artes, né? Tudo isso que envolve a vida humana, a qualidade de vida, né? Essas coisas maravilhosas que a gente tem para estar falando, divulgando. E entregando para as próximas gerações. Exatamente, exatamente. Colocando em prática. Com certeza. Então, conta um pouquinho pra gente como, né, foi sua trajetória. Do comecinho, Do comecinho, porque é muito legal, né, a gente saber como a pessoa escolheu essa profissão, né, diante de tantas possibilidades, né, por que você escolheu ser arquiteta? Sofreu influência de alguém próximo, né, já tinha um sonho, já nasceu, né, porque tem criança que já fala: "Ah, eu vou ser médico, eu vou ser veterinário", e realmente ela realiza, né, então mas a maioria não, né, a gente sonha muitas coisas e acaba a vida entregando pra gente, né, a profissão. Fato, mas eu tive uma grande oportunidade de conviver com o Valdemir, nosso primo, que é um artista completíssimo, assim, um arquiteto muito único no arte. Ele pintava, ele esculpia, né, fazia uma arquitetura extremamente diferenciada. Foi aluno da FAU-FRJ, assim como eu também, porque eu desejei estudar lá para seguir os caminhos dele. E assim, eu me lembro pequena, 5, 6 anos de idade, nas obras com ele, com meu pai, vendo aquilo tudo e debaixo da prancheta dele também, assim, eu lembro muito disso. Na casa em Barra de São João, que ele morava na beira do rio. E foi uma experiência incrível, assim, eu pude conviver com ele, eu acredito que até uns 10 anos de idade, né, que aí ele veio a falecer. Mas ficou isso muito no meu DNA, assim, muito marcado, muito essa convivência com ele foi muito desafiadora na questão visual, porque ele era muito fora da caixa. Então, meu primeiro contato foi um parquinho na Associação Pestalozzi em Macaé, que ele fez uma cúpula geodésica do parquinho, todo pensado em psicomotricidade, que eu lembro pequena naquele lugar, contemplando aquilo tudo, né. Para uma criança, né, Era uma experiência. o que você pensou, imaginou, como foi sua criatividade, né. E aí com 15 anos eu entrei na escola técnica para fazer edificações, porque mais do que nunca eu já tinha certeza do que eu queria. E depois eu fui para o UFRJ, fui para a FAU-UFRJ para cursar arquitetura, continuei lá numa pós e tô já louca para entrar no mestrado, esperando as crianças terminarem de crescer para conseguir, ingressar em mais uma frente aí de estudo, né. Claro que a gente não para de estudar nunca, né, mas pra gente formatar mais um
uma etapa. Nossa, foi um grande privilégio, né, você poder ter esse convívio com ele, essa proximidade. Ele, assim, realmente foi na época, um arquiteto, né, principalmente ele se destacou muito, no ramo da arquitetura, né. Sim. Acho que era uma coisa mais funcional, comercial. Mais comercial, com certeza, porque a arte até então no Brasil não tinha um peso, né. Acho que a Lina Bo Bardi foi que quando que veio o MASP, veio toda essa curadoria dela, na Bahia e tal, que ela levou arte para dentro dos museus, inclusive arte popular, aí é que a arte começou a ser mais difundida, né. Sim, acho que ele acredito que ele tenha começado a atuar no pós-ditadura, Com certeza. né, então realmente aquela transição, aquele período muito difícil, né, para as pessoas, imagine para um artista, E eu não sei se né. você sabe, a primeira casa que ele construiu em Casimiro é de frente para a última casa que ele projetou em Casimiro, é uma de frente para a outra. Fechou o ciclo, né. Gente, é uma história incrível que eu acho que merece até, assim, uma atenção melhor, né, um destaque, uma documentação, né, a gente preservar. Eu tenho um livro dele, que é o Neuffer, que é a Bíblia da arquitetura, que ele fazia de paleta de tinta, tá lá em casa guardadinho, assim, recheado. Ai, nossa, acho que a gente tem que fazer um episódio só para falar dele. Só para falar. Já eu moro em Rocha Leão, né, tem uns projetos lá também, e a Igreja Católica, o Jesus Cristo foi esculpido por ele. Em madeira. Tem a casa do pai dele, do tio João Sarzedas, que é repleto de obras de arte. Você entra na casa, você fica assim, não acredita, não acredita. E tem o retrato da nossa bisavó que ele fez em giz de cera, que é uma perfeição. É surreal, tá lá na casa, né, que foi onde tudo começou. Enfim, tá lá e toda vez que eu vou, eu paro, eu falo: "Gente, inacreditável o talento dele, assim, Ai, inacreditável". que legal que você herdou, né, você herdou essa paixão pela arquitetura, pela arte, né, porque você, como, né, eu te cortei um pouquinho para voltar a falar sobre ele, você estava exatamente falando sobre a questão de que não vê a hora de começar o mestrado. Eu sou Essa sede de estudo está muito ligado, né, à questão artística também, de saber mais, de se desenvolver mais, de descobrir novos materiais, novas técnicas, novas soluções. Sou muito inquieta, assim, sabe, eu quero estar sempre eu fico sempre buscando informações novas, me atualizando, entendendo um pouco, né, de como está sendo o processo. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está vendo aí um regresso dentro dos materiais, que é interessante a gente pensar. Então isso tudo é um movimento, tem muita coisa acontecendo que se a gente fica restrito, né, ao interior, a Macaé, por exemplo, Sim. a gente acaba perdendo muita informação importante, que é o que vai fazer do profissional, trazer um diferencial para o profissional, né. E é impressionante, né, mesmo hoje com o avanço da internet, mas não é a mesma coisa, né. As informações, as coisas demoram a chegar, assim, da capital até o interior, né. Lógico que hoje muita coisa já não tem mais exatamente por conta da internet, mas o profissional tem que estar buscando, né, tem que estar saindo, tem que estar em novos cenários, conhecendo pessoas A novas. gente tem um calendário, né, para arquitetura que é importante, no início do ano tem a Expo Revestir, né, que é fundamental que os profissionais estejam inseridos para entender produto, lançamento, tecnologia, né, isso é muito importante. No meio do ano tem a Casa Cor São Paulo, por exemplo, isso eu estou dizendo São Paulo agora nesse momento, Sim. né. São Paulo ainda é a capital, né, das artes, da moda, né, isso foi muito muito concentrado lá, né. Sim, e aí inclusive Ainda bem que tem ponte aérea, né. ano passado eu levei, né, a equipe, a gente foi, visitou casas importantes da arquitetura, a gente busca novos designs, busca novos materiais que não tem aqui. Então assim, o que está dando esse diferencial, né, em especial para o nosso estúdio, é essa preocupação de estar trazendo peças personalizadas, de estar trazendo um olhar que conte uma história, uma boa história do cliente, que a gente consiga aprender com elementos
que nem sempre tem aqui, mas que a gente consegue buscar e trazer o diferencial, né? Você falando da história do cliente, eu me recordei, a gente ontem batendo um papinho, né, no meio ali da correria, tentando alinhar uma pauta. A gente tenta. A gente tenta, a pauta é extensa, mas a gente tenta. Aí eu lembrei de algo muito interessante que você falou sobre a questão de preservar a memória, principalmente num caso de uma reforma, Sim. né? Que já tem material, já tem coisas ali que merecem um cuidado, um olhar especial, né? Eu acho assim que nós arquitetos, né, a gente tem uma responsabilidade, uma possibilidade de trabalhar com sustentabilidade de uma forma muito muito genuína, ali, muito no processo de criação, né. Quando você constrói do zero, a gente tem a possibilidade de implementar princípios básicos de ventilação, de posição correta da casa, dos cômodos, que é o estudo de insolação. Sim. Que infelizmente, às vezes, quando a gente vê um mercado numa linha de produção de entrega de projeto, vira aquele carimbo, copiar, colar, Sim. a gente perde muito qualidade nesse sentido, né. E outra coisa que eu acho que também é muito prejudicial. Casa deve ser para a vida toda, então são erros, né, que devem ser evitados, né? Por exemplo, vidro em fachada, nem toda fachada a gente pode ter vidro por conta da posição do sol. Sim, imagine, ter uma casa com uma incidência solar ali na maior parte do dia. Chega à noite, a casa virou uma estufa, né? Exatamente. Então, assim, é muito, muito delicado, né, esse estudo da arquitetura. E é muito também, que é um preciosismo do escritório, mas que eu acho que é fundamental. Eu não consigo hoje entregar apenas uma arquitetura. A gente entrega começo, meio e fim do processo. Porque muitas vezes o que a gente entrega da arquitetura não é funcional no dia a dia do cliente. Então, assim, vou fazer um projeto do zero. O mobiliário que o cliente vai trazer da casa antiga, o armazenamento, né, o tipo de material que ele gosta. E tem móveis que a gente não precisa comprar do zero, que são incríveis, móveis de herança. Nossa. E para que repetir? Então, assim, aí começa um conceito de sustentabilidade, né? A gente pensar na ventilação cruzada, na insolação, no mobiliário que vai ser reaproveitado. Se há uma reforma, as características da casa, o que eu posso manter de memória? Porque quando a gente constrói dentro de um tempo, né? Sim. Então agora a gente está reformando uma casa na Praia do Pecado, que a casa é incrível, tem revestimento assinado pelo Valentino, numa coleção que ele fez com a Insepa na década de 80. Nossa. Não tem como quebrar aquilo tudo para reformar, sabe? Minimamente a gente tem que preservar essa história e respeitar uma identidade que já existe na casa. E isso valoriza o imóvel. Valoriza o imóvel, cria memória, né? A gente não foge daquela primeiro, descarte. Descarte desnecessário, não tem o porquê acontecer. A gente ainda está inserido numa construção ainda muito suja, muito tradicional, né, com vários métodos de construção a seco, mas a gente ainda está inserido numa sociedade São Tomé, que eu brinco, né, que tem que ver para crer. Então a gente tem um caminho longo aí da peraí, né? Tem uma resistência, as novidades. Mas o que a gente, enquanto profissional, pode assumir de postura de responsabilidade para minimamente entrar com esses conceitos, sabe? Então, eu acho que é um pensar muito importante e fundamental para a gente ter uma consciência tranquila de que está entregando algo, né, para longo prazo, né? Sim. E, obviamente, fugir de tendência, porque tendência é uma coisa datada, vinda de um mercado consumidor e que, por vezes, a gente constrói, reforma, aplica algo de tendência, mas que daqui a 1, 2, 3 anos já não faz mais sentido. Então, um outro ponto que eu defendo muito no escritório é a gente trazer a identidade e a autenticidade desse cliente. Acaba sendo um atendimento personalizado. Totalmente personalizado. Porque você tem que entender, né, a história do cliente, da família, o que ele pretende, né, o objetivo também daquela construção. Eu vou dar um exemplo, assim, que a gente teve lá no escritório, foi muito interessante, foi um consultório de pediatria, que a doutora Luísa chegou no escritório com uma blusinha toda bordadinha. Eu falei, gente, Luísa tem uma pegada que dá pra misturar e fazer a coisa ficar bastante interessante. E aí eu fui garimpar móvel pra recepção, a gente usou arte com bordado. E o consultório... Aí você se realizou, nossa, eu brinco, eu chego a salivar, assim, sabe? Tipo, delícia eu fazer isso. E ter cliente que permita também isso, né?
E aí a gente conseguiu reutilizar peças, a gente conseguiu trazer arte, a gente conseguiu trazer um conceito que é único, o consultório dela é único. Então, acho que é um diferencial que, de fato, tende a durar muito mais do que algo que a gente traz dentro de uma tendência, de algo que o mercado está impondo como correto. E eu acho que as pessoas estão buscando fazer esse resgate, né? Tem sido importante, né? Ninguém aguenta mais o máximo da tecnologia, todo mundo buscando origem, buscando aconchego, Afeto, né? Memória, história. Que veio minimizar. Se reencontrar, né? As suas raízes, essência. Porque eu brinco muito nesse sentido também. Eu posso ter 5 casas iguais, mas quando a gente entra com o nosso pacotinho de vivência, os livros que a gente lê, o que a gente coleciona de viagem, Sim. cada casa vai ter um formato, vai ter uma coisa específica que vai traduzir. Mas se a gente entra num processo do minimalismo excessivo, não pode porta-retrato, não pode não sei o quê. A casa vira a casa de qualquer um, a casa perde esse olhar único do cliente, essa personalidade. Deixa de ser lar, né? Deixa de ser um lar para ser um espaço ocupado por qualquer pessoa. Então, a gente não pode também se render a isso, porque eu acho tão cruel, né? Isso tem relação com as cores também, né? Sim. Eu já pesquisando, né, as pessoas, né, profissionais da área de decoração, de arquitetura, falando, o mundo está ficando cinza. E Tudo as cores pastéis, cores, né? E isso é um grande contraste com década de 80, 90, que era colorido, carros coloridos e mobiliário colorido, revestimento colorido, né? Os azulejos, banheiro rosa, banheiro amarelo, banheiro azul. E a gente perdeu isso porque a gente entrou nessa linha de produção. O que consegue vender em grande escala é o neutro, que cabe a todo mundo. Sim. Então a gente foi perdendo ao longo do Não tempo precisa essa ter um autenticidade. atendimento personalizado. Olha, a gente tem esses projetos aqui, né? Mais ou menos essa tendência, e aí, bora. Tá ótimo, vamos lá, né? E Uma forma bem superficial. Fato. E por falar em cor, a gente tem um recurso que é um desvantajoso, Tá, gente? É uma coisa. de forma alguma. É uma A gente tá linha de pensamento. uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento. Não, você já Exatamente. não. Até porque tem casas com esse estilo moderno que são belíssimas, né? Fato, e eu respeito super, né? Com certeza. Mas assim, de fato, a gente tem recursos hoje. Casas alugadas, gente, tinta. Tinta é uma coisa barata e fácil da gente criar identidade e colocar personalidade, sabe? Então, assim, não é porque eu tô numa casa alugada que eu minimamente não vou personalizar. Sim. Eu posso criar recursos interessantes com baixo custo, Sim. né? E que dure e que entregue minimamente uma identidade ali. Enfim. E tem materiais, assim, incríveis, né, Dai, se a gente parar pra pensar. A gente tá resgatando hoje no mercado muita madeira, né. Eu tô tendo a oportunidade agora de trabalhar, de trazer pra projetos aqui em Macaé, um produto, que antigamente era tábua corrida, taco, sinteco, né, poeira a cada 2 anos, a cada 1 ano e meio. E hoje a gente tem no mercado produto que a manutenção é a cada 20 anos. Nossa. E a gente tá no país que tem um nome de árvore, né. E existe um material finito e um material infinito. Então, assim, esse material, como a madeira, que a gente consegue fazer uma certificação, ter um replantio, a gente acabou deixando de estar apropriado da madeira. A gente deixou, eu me lembro de ter estudado, se eu estudei na faculdade de madeira, foi muito pontual. E é um produto que pra gente é, assim, incrível, né. A identidade, né? E você falou, o nosso nome é nome de árvore. O Brasil. Exatamente. Eu tô feliz, assim, de estar conseguindo inserir esse material em específico nos projetos pela certificação, pela questão sustentável, pela facilidade e a rapidez de instalação e pela manutenção que acaba, né, sendo estendida a cada 20 anos a manutenção. Então, assim, tem produtos no mercado que a gente precisa buscar e entender, né, esse em especial não vem de Macaé, eu pego, né, a gente acaba com uma representação fora. Ou fornecedor, né? Numa dessas pesquisas, numa dessas vivências, a gente acaba conhecendo e trazendo, mas
é importante a gente estar antenado para estar, de fato, inserindo produtos que a gente consiga ter o mínimo de selo. Isso, exatamente. Elevar a qualidade, né, do projeto, Sim. ampliar os horizontes, porque você pode atender todo tipo de cliente, desde uma empresa até um cliente particular, né? Se você tem esses selos, essas certificações, né, de qualidade, de meio ambiente, né? Esses ISOs da vida. Assim, são 2 caminhos, né. É uma arquitetura que foge dessa questão de selo de legislação, que é o que eu falei do básico, que a gente aprende na faculdade para implementar, Tá. né. Tem os materiais certificados e os selos de arquitetura, que aí são mais detalhados para a gente conseguir, certificar, né, um projeto dentro dos selos mundiais. Então, assim, eu brinco que a sustentabilidade possível é o que a gente precisa se agarrar primeiro, né, obviamente. Ao longo do tempo a gente vai melhorando e vai tentando buscar, né, caminhos mais legais, né, para ter essa certificação. Mas de produto hoje, né, essa retomada da madeira, a gente entendeu hoje a cerâmica, Isso. a Anfacer, que é a associação que faz a Revestir acontecer, hoje a Revestir é a primeira feira, a maior feira da América Latina, e se eu não me engano é a terceira a nível mundial. Nossa, Terceira ou incrível. sexta, agora eu fiquei em dúvida, em nível mundial. Então assim, o Brasil hoje é o maior consumidor de cerâmica, né, um dos maiores no mundo. Prestem atenção, gente, essas informações são importantíssimas, porque tem muita coisa boa para a gente estar falando, divulgando, trazendo ao conhecimento, que são coisas que às vezes ficam dentro do meio da arquitetura, né? A gente, assim, pessoa normal, não consegue alcançar. Não, Mas é que é incrível. um mundinho fechado, assim. Então o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de cerâmica, o terceiro maior consumidor, o sexto na questão de exportação, tá. Porém dentro disso, desde 2000, a Anfacer trouxe essa informação, eu tive acesso, desse material, que eles já entraram com o gás natural, que é uma fonte de energia, né, sustentável. E tem um projeto até 2030, o Brasil vai estar entrando também com biometano, né, com a energia derivada da cana, sendo o Brasil hoje o maior, acredito, né, plantador de cana nível mundial. Então, assim, em breve a gente vai ter o orgulho de dizer que o Brasil vai ter 2 fontes renováveis inseridas no mercado da cerâmica, e isso provavelmente, acredito eu, tá, uma conclusão minha, vai elevar o Brasil nessa questão da exportação, porque o mundo está em busca das questões climáticas, né, de soluções para as questões climáticas. Necessidade, né? É uma necessidade urgente, é urgente. Então o Brasil está com essa preocupação e está se colocando predisposto a estar correndo atrás disso, faz um diferencial incrível, né. Até porque, né, o nosso país é muito extenso. Ah. A gente tem muitas possibilidades, muitos biomas Sim. diferentes. Isso possibilita também várias soluções, né? Tá pensando em várias matérias-primas diferentes, né, para estar trazendo essas soluções. E assim, buscar sempre, né, a gente tem referências no mundo, assim, que são Falando até nisso, assim, eu ia te perguntar exatamente, né, traz pra gente um pouquinho dessas referências, né, você é essa buscadora incansável da arte, da arquitetura, de soluções, né, para os seus projetos. Eu tô fissurada agora no arquiteto indiano, tô tentando entender, assim, o processo dele, que é o Vino Daniel, que ele tem feito uma arquitetura com descarte, né. Então ele tem ressignificado um material que ia estar completamente inserido no lixo. Nossa, que incrível. Porém, eu brinco sempre lá no escritório, o bom arquiteto ele tem que trabalhar a forma, a estética Sim. e a funcionalidade. Com certeza. Existem projetos com um ponto ou outro, né, mas a junção dos 2 é que Isso. traz a excelência. Uhum. Sai do idealismo, né, e traz para algo mais concreto. E o Vino Daniel faz esse trabalho, quem não conhece busque esse arquiteto, incrível, com pneu,
com brinquedo, tem uma arquitetura dele com brinquedo, que é uma das maiores questões de descarte da Índia, que ele fez uma arquitetura com uma estética muito impressionante, assim. Então tem muita coisa possível que a gente precisa abrir o leque, conhecer, buscar de informação. Bambu, trabalho com bambu, né? Enfim, tem o Francis Quiré também, que é maravilhoso, que saiu do país para estudar fora e quando voltou, a comunidade dele, que era uma comunidade extremamente simples, buscando tecnologia e inovação, e ele usou o próprio material local e a mão de obra local para as construções, a ponto de ganhar o prêmio Pritzker, que é o maior prêmio de arquitetura do mundo. Então, assim, é outro arquiteto que eu recomendo muitíssimo que as pessoas busquem, entendam conceito, entendam forma, né, para a gente conseguir minimamente estar utilizando o que está ao nosso redor. Isso É riquíssimo. uma expansão de consciência, né? Praticamente ter um contato com esse tipo de trabalho, com essa visão assim de mundo, de fazer as coisas. Além disso, entender que é possível, né, Léia? Porque Sim. quando a gente entra, né, a gente está inserido num escritório, nessa produção de projetos, restrito ao mercado, restrito, a gente acaba muito limitando a criatividade pela legislação, limitando a criatividade pelos produtos que a gente tem ao nosso redor, né, mas tem muita coisa incrível acontecendo à nossa volta. Então, assim, se a gente não busca referência, né, se a gente não está o tempo inteiro atento a procurar novos materiais, novos arquitetos, novas soluções, né, a boa arquitetura também é pautada em referência. Isso eu treinei na faculdade, a gente para fazer um projeto, a gente ia para a biblioteca, estudava e procurava referência do mundo inteiro. Então, na época da revista, ai, adoro um papel, infelizmente, mas eu adoro um papel nesse sentido. E aí, também, a gente tem possibilidade de abrir um leque e de buscar novos caminhos aí para estar agindo, né, dentro da nossa profissão. Então acho que é fundamental. Com certeza. E Lívia, você atua hoje em Macaé, né? Com o seu escritório, é isso? Isso é um estúdio de arquitetura e design Lívia Mello. Estou em Macaé, hoje inserida, né, resido em Macaé com os meus filhotes maravilhosos, e o escritório hoje acontece lá, porém a gente atende, né, fora também de Macaé, tá? Tem projeto no Rio, capital, e Búzios, a gente está expandindo esse limite, essa bolha da cidade de Macaé, ganhando novas frentes aí. E tem sido uma experiência incrível. Pelo que a gente conversou e você me passou, você teve também uma ascensão, assim, muito rápida, né. Já é formada há bastante tempo, atuava de forma ainda tímida, né, até por conta das crianças, Fato. né. E agora quando você, né, se sentiu até mais segura em relação a eles e, claro, tomou essa decisão, você conseguiu em poucos anos, né, em 3 anos, O escritório montar seu escritório e estar se realizando, né, que eu acho que é o mais importante, né, se sentindo realizada com sua profissão, com o seu negócio, seu empreendimento. Aí é o que eu amo fazer, assim, sabe, não ter brilhinho nos olhos, assim, ver cliente satisfeito, ver as coisas acontecendo, né. Eu brinco, o processo de um projeto até chegar a uma conclusão é um projeto muito artesanal. Eu começo a trabalhar no lápis de cor, na caneta, no papel manteiga, e aí passa para a equipe. Hoje eu tenho 4 arquitetos envolvidos no escritório. Mas assim, o escritório físico, quando eu tomei coragem mesmo de fazer acontecer, de me apropriar mais, né, de sair um pouco do papel de mãe, né, Sair do home office. sair do home office, fato que eu fiquei muitos anos em home office. O escritório está tomando uma proporção que até me espanta, assim, porque em pouco tempo a gente cresceu equipe. Hoje eu não tenho estagiário por enquanto, amo ensinar, tenho o maior prazer. Esses dias eu estava dando aula no IF Campus e foi uma troca tão maravilhosa, assim, que é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Então em breve a gente vai ter um estagiário a mais lá com a gente, mas hoje eu estou com 4 arquitetos envolvidos, até para a gente conseguir cada vez mais entregar excelência, né. Porque como os projetos são muito personalizados, a gente precisa estar muito atento. O volume que a gente tem hoje, né, a equipe precisa estar cada vez mais alinhada, né, com um escritório dentro de um processo, né, entendendo todas as etapas e
as entregas que a gente precisa fazer, o cronograma disso tudo, né, que é bem complicado. E pela obra ser artesanal, isso é uma coisa importantíssima da gente falar. Acaba que o artesanal feito à mão são várias mãos, as mãos nossas em questão de criação e projeto, vai para a mão do construtor, né? Uma coisa importante, né, que é essa questão da identidade, um lema que a gente tem lá no escritório, a gente não faz o projeto para o cliente, a gente faz o projeto com o cliente. Então o cliente também está inserido nessa criação. Só que para chegar na obra, a obra são quantas mãos trabalhando para aquilo acontecer, né? Então, às vezes eu ficava um tempo atrás buscando aquela perfeição. Eu falei, gente, não existe essa perfeição, né? Vamos aceitar o que é artesanal e o que tem de entrega, que já é uma qualidade, né? É isso que traz a personalidade mesmo, assim, né? Porque não é. Não dá pra ser um showroom, que eu brinco, sabe? Exatamente. Não dá. Conta com os imprevistos, né? Conta com substituições de material, projetos às vezes pessoas. É isso, o projeto às vezes volta pra gente rever alguma coisa, em especial quando é reforma, por mais que a gente tente prever toda a situação em projeto, Sim. existem ali as emergências, né, que vão acontecer. Então, assim, é importante colocar também que para um bom projeto acontecer, a gente tem um tempo de criação, de elaboração, de compatibilização, né? Quanto tempo, mais ou menos, né? Desde a ideia ali até a entrega das chaves. Uma casa do zero, em projeto, a gente estima aí 6, 7 meses de um processo de criação minucioso, Sim. tá? E aí, pra gente conseguir compatibilizar tudo também. Agora, para construção, uma casa do zero, em média, 1 ano, 8 meses, 1 ano, dependendo do porte da casa. Então, é um processo longo que precisa ser respeitado, é um investimento alto. Isso. Né? Por mais que a gente tenha uma arquitetura, que a gente consiga otimizar custo em uma coisa ou outra, né? Que é um dos pontos também que a gente tem preocupação, para que o projeto não... A gente cria uma proporção de projeto que às vezes o cliente não consegue sustentar no final, e aí o projeto sofre impacto de ser adaptado. Sim. Então a gente está tendo cuidado hoje no escritório também de tentar minimamente orçar esses materiais, fazer para a gente conseguir chegar a um resultado que a gente consiga, opa, foi pensado e foi construído conforme, sabe? E essa questão dos materiais, né, dessa inovação de materiais obra seco, isso otimiza o tempo também, né, da construção. Otimiza, é meu sonho de consumo, né? Hoje a gente ainda está muito inserido na construção tradicional, construção suja, com desperdício de material, de água. Água, assim, nosso bem mais precioso. Mais precioso. Em 2018, eu estava muito em busca do steel frame, né? Conhecendo mais, entendendo mais. E, para você ter ideia, vou trazer um índice aqui, mas se eu não me engano era isso. A gente tinha uma média no Brasil de 12 construtores, né, de steel frame. Isso precisa crescer, isso precisa expandir, porque é uma arquitetura que eu posso ir com um tênis branco à obra, se eu quiser, né? Nossa, que maravilha, hein? Enfim, a madeira hoje tá tendo um resgate. Os grandes arquitetos de São Paulo, né, nível mundial, têm trazido a madeira, que aí eu resgato a questão da gente poder ter esse replantio, ter a certificação. Espero que em breve isso esteja mais acessível e mais próximo da nossa realidade, né? Sim. Então hoje tem o Márcio Kogan construindo com madeira, né, do zero, fundação. Então tem uma turma pensando e se dedicando muito a isso, que eu entendo que é o futuro e que eu espero que seja um futuro breve. Um futuro breve, com certeza. Espero. E assim, um projeto tão personalizado e uma construção tão personalizada. Esses dias eu vi um fornecedor falando, não tem um restinho de material para mim, presta um pedacinho da madeira da sua obra para eu usar aqui. Não existe isso, porque é tudo muito milimétrico, né? Os cortes. É muito bom. A gente a indústria monta como se fosse um Lego, né? Mas para isso acontecer tem toda uma compatibilização estrutural, material, para a gente conseguir alinhar todas as expectativas e conseguir construir de uma forma rápida. E aí a construção é infinitamente mais rápida, né? Muito bacana. E, enfim, um custo um pouquinho mais alto, sim. Um custo um pouco mais alto, porém você ganha em tempo, né?
Então, exatamente. eu acho que é o futuro. E às vezes, pensando nessa questão do desperdício, então, se for pensar bem, né, talvez não seja nem um custo tão acima, né? Com certeza, com certeza. O desperdício, o retrabalho. É, Porque muitas vezes, desculpa a tosse, gente. nada. Muitas vezes, por falta desse tempo de projeto de compatibilização, essa ansiedade da velocidade 2 das redes sociais, do WhatsApp, tá todo mundo muito ansioso, muito acelerado, onde a gente acaba, antecipando etapa que gera retrabalho. E esse retrabalho é custo, é tempo, é impacto ambiental, né, então a gente precisa respeitar o tempo de cada coisa, de cada processo, né. Maravilha, muito bom. É uma arquitetura consciente, né, inovadora, eu acho que é isso, né, consciência com a inovação, as tecnologias, e de entender o mundo, ler como estão as coisas, ler como as pessoas estão interiormente, né, todo um contexto. Todo um contexto, por isso que eu brinco, gente, não é padaria que entrega pão quentinho toda hora. Porque tem que ter esse caminhada, senão de fato é retrabalho, é custo, enfim, tudo isso. Ai, estou muito orgulhosa de você. Quero te parabenizar, né, pelo seu trabalho, por essa não só pelo seu trabalho, né, como arquiteta, mas como empresária, como empreendedora, né, esse sucesso que você está experimentando aí em tão pouco tempo, Obrigada. tá? Isso é maravilhoso. Nossa, é incrível, né, o que a gente espera, né, que as pessoas tenham, que a gente torce para que as coisas aconteçam dessa forma sempre, com todos, né. Aí, né, quero te pedir para você aproveitar e deixar sua rede social, Claro, vamos lá. né, como encontrar o escritório, o estúdio, né, da Lívia Mello em Macaé. Pelo Instagram, Lívia Mello Arquitetura, o site, o liviamelo.com, né, e aí mandando lá o direct pra gente no Instagram, a gente automaticamente responde, aí a gente agenda reuniões, né, já faz contato pelo WhatsApp, e a gente consegue estreitar aí e direcionar, tá. Maravilha. Agora deixa eu te falar uma coisa, legal, assim, que a gente fala desse conhecimento, dessa imersão. Pelo terceiro ano consecutivo, eu vou levar os clientes da Casa Cor Rio pra gente expandir, criar repertório. Vem a Carol Tomazelli, que é uma professora incrível de História da Ah, esses Arte. clientes são o quê? Sua carta de clientes ou vem outros clientes também? Clientes que a gente tem os parceiros que ajudam a realizar o projeto, que começou muito na ânsia de abrir horizontes de cliente mesmo. Sim, E sim, mostrar, ilustrar para o cliente o que você está tentando passar ali como mensagem. E o primeiro ano foi tão incrível, assim, sabe, a troca entre eles, o entendimento dos espaços, a crítica sobre o que eles estavam vendo, tanto positiva quanto negativa, ver a coisa acontecer, entender escolhas, estímulos. Então foi tão rico que a gente vai agora para a terceira edição, então, os clientes estão recebendo os convites para esse ano a gente estar junto lá também, fazendo essa imersão que eu espero que vire uma tradição no escritório, né, pra gente conseguir ir educando e aprendendo e trocando. Tá caminhando bem para isso, né, já estão na terceira edição, provavelmente vai continuar. Mas tem sido muito, muito boa, assim, essa troca no todo, sabe. Com equipe, com cliente, essa visão de ampliar repertório e tudo mais, tem sido de fato muito especial. É desafiador, porque você também está ali aprendendo também, que às vezes o que é novidade para eles também é para você. Fica você e o cliente, nossa, que bacana. São as trocas, né, e como esse processo eu digo sempre que a gente faz com o cliente, né, eu não faço um projeto naquele absolutismo de a Lívia é arquiteta formada e vai entregar aquilo que ela entende com não, a casa não é para mim, né, então assim, é uma troca e um respeito que a gente tem que ter
Sim. E quem está tendo tá vinculando um diferencial aí nas empresas. Esse movimento até de levar os clientes exatamente, é uma forma de estar respeitando, de estar trazendo esse conhecimento, agregando, né, valor ali à experiência do cliente. Eu brigo que todo mundo tem respeito. Todo mundo tem um pouquinho de arquiteto no ensino. Porque a gente nasce inserido na arquitetura. Sim. A gente pode escolher não ter arte envolvida, por exemplo, mas a arquitetura a gente está ali desde o tempo das cavernas. Com certeza. Todo mundo tem um pouquinho de arquitetura. É do ser humano, né? Tem uma opinião para dar, tem uma vivência, tem uma experiência. E quando a gente treina o olhar para ampliar esse repertório, obviamente as trocas ficam trocas mais interessantes, né? Claro. Então tem sido muito especial. Como foi aqui a nossa conversa também, né? Muito especial estar aqui com você. Quero te agradecer, né, em meu nome, em nome da nossa equipe, nossos patrocinadores, apoiadores, né, a sua presença, por você ter aceitado esse convite. E, né, já fica aí a próxima pauta. Vamos fazer um episódio especial falando sobre o Valdemir Erinja, delícia. que é a nossa inspiração, minha também, né? Porque eu sou muito ligada às artes também, né? Arte, Me cultura. considero uma artista, então eu sei que ele trouxe deixou esse DNA aí na família. Legado pra gente, né? Com certeza. E é isso, muito obrigada. Eu agradeço, Dai. Obrigada pelo Até a próxima, sucesso aí no seu empreendimento, com seus clientes. Com certeza eles vão amar aí essa próxima edição e já está sacramentado. Pessoal, muito obrigada. Eu sou Dayana C. Nós somos o Verdeza Cast, nosso podcast com pegada ecológica. Aqui a gente fala sobre sustentabilidade, arte, cultura, né? Esse universo amplo que são os temas socioambientais, né? Tudo que tem a ver com a relação do ser humano com a natureza, com a ecologia. Eu quero fazer mais um agradecimento aqui aos meus patrocinadores, tá? Estúdio Energy, essa estrutura aqui maravilhosa, Pan Produções, Serra do Segredo, nossos apoiadores, né? A Dani Visuela, Esmalteria Nail Express, Vitron Vidraçaria, doutora Kate Renata, e o nosso agradecimento muito especial também ao nosso apoiador institucional, que é a Reserva Biológica União, a Rebi União. Então, muito obrigada mais uma vez. Satisfação estar com vocês. Satisfação, Lívia. Obrigada. E até a próxima. Tchau, tchau. Veja o som que vem da terra, voz que brota em cada raiz. Escuta que virá mudança no compasso do país.